Olá, meus caros Sherlocks, tudo bem com vocês? Eu voltei com mais um vídeo de um caso não solucionado para vocês, um caso que ocorreu em 1922 na Alemanha, envolvendo o assassinato de uma família inteira e até hoje ninguém descobriu quem foi o assassino. Antes de começar o vídeo, eu vou me apresentar. Eu me chamo Yasmin e aqui no canal eu falo sobre casos sobrenaturais, casos criminais, de vez em quando falo também sobre casos de abdução, e eu convido você a se inscrever no canal, dar uma olhada nos outros vídeos. Se você curtir, considere se inscrever no canal, que me ajuda muito, ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos que eu postar aqui, e deixa um like nesse vídeo também, deixa um comentário se você já conhecia esse caso ou não. Agora sim, vamos pro vídeo. Como eu mencionei, esse caso ocorreu na Alemanha, mais precisamente na cidade de Weidhofen, em uma propriedade chamada Hinterkaifeck. Essa propriedade foi construída em 1863 e lá em 1922 vivia uma família, a família Gruber. Essa família era composta pelo pai Andreas, pela mãe, pela esposa dele, a Casilha, a filha deles, Victoria, que já tinha dois filhos, a Casilha Gabriel e o Joseph Gabriel. A Victoria já tinha sido casada, na verdade ela era viúva. O marido dela, Carl Gabriel, foi para a Primeira Guerra Mundial, foi lutar na Primeira Guerra Mundial, e ele foi declarado morto em 1912, só que o corpo dele nunca retornou para a família. No ano seguinte do falecimento do Carl, a Victoria e o seu pai Andreas foram acusados e até mesmo julgados por manterem um relacionamento incestuoso. O Andreas foi condenado a passar 1 ano preso e a Victoria foi condenada a passar 1 mês. Não se sabe se esse relacionamento era de fato com consentimento da Victoria, se realmente era um relacionamento, ou se o Andreas abusava da filha dele. A questão é que a Victoria teve o Joseph depois do marido dela ter ido para a guerra. Então muita gente achava que o Joseph era filho do Andreas. Alguns meses antes do crime ocorrer, a empregada da família, Krenses Reiger, pediu demissão alegando para o Andreas que a propriedade deles era mal assombrada. Ela falou que toda noite, à meia-noite, ela começava a ouvir alguns ruídos vindos do sótão e ela estava com muito medo, estava realmente apavorada, não queria mais trabalhar ali. Então eles aceitaram, não tinha muito o que fazer. E ele chegou até ir ao sótão para investigar, para ver se achava alguma coisa, mas não encontrou nada. Os vizinhos da família ficaram sabendo disso, até ofereceram alguma ajuda para o Andreas, mas ele recusou, falou que estava tudo certo. No início de março de 1922, o Andreas encontrou um jornal de Munique ali na propriedade deles. A questão é que ele conversou com alguns vizinhos, chegou a conversar até mesmo com o carteiro, para saber se alguém tinha alguma assinatura de jornal que viesse de Munique, mas nenhum deles tinha. E realmente era muito estranho que tivesse um jornal de uma cidade que ficava a mais ou menos 70 quilômetros de distância de onde eles estavam, mas ele meio que deixou por isso, porque ele não conseguiu descobrir de onde que tinha aparecido aquilo. Depois de alguns dias, ele relatou para alguns vizinhos que em uma noite que teve uma nevasca, né, no dia seguinte ele saiu da casa e viu que tinha algumas pegadas na neve. E essas pegadas saíam da casa de máquina da família, que ficava com a porta sempre aberta, e seguia até a floresta. E na floresta tinha um bosque lá que eles chamavam de Bosque das Bruxas. Então, muito provavelmente, alguém, para se abrigar da nevasca, entrou na casa lá das máquinas e passou a noite por lá. Mas, de qualquer forma, ele achou isso estranho e falou, né, conversou com os vizinhos sobre isso. Outra coisa que ele comentou com os vizinhos foi que tanto a Casilha, a esposa dele, e a Victoria estavam comentando que as chaves de casa estavam desaparecendo, como se
alguém tirasse elas do lugar que estavam e elas apareciam em outro lugar. E ele também falou que tinha um homem com um bigode que estava rondando a propriedade. Então, sempre que eles olhavam para fora, eles viam que esse homem estava lá olhando para a casa deles, né? Tipo, curiando ali o que estava acontecendo na casa deles, e eles não sabiam quem que era esse homem. No dia em que o crime ocorreu, a Casilia Gabriel comentou com as amigas dela na escola que na noite passada a mãe dela tinha tido uma discussão ali com a família, né? A família tinha brigado e ela tinha fugido de casa e foi para esse bosque das bruxas e ficou, né? Ela ficou desaparecida por algumas horas até que foram atrás dela e encontraram ela lá. E nesse dia também, de tarde, chegou a nova empregada da casa, que era a Maria Baumgartner. A Maria chegou com a irmã dela. A irmã dela provavelmente foi para auxiliar a levar as malas e ficou algum tempo lá, passou algumas horas e depois voltou para casa dela. E foi exatamente nessa noite aí que o assassinato ocorreu. O Andreas, a Casilia Gruber, a Victoria e a Casilia Gabriel foram para o celeiro e lá eles foram golpeados na cabeça, muito provavelmente com alguma ferramenta que tinha ali. E o Joseph, que era pequeno, foi assassinado dentro de casa, na cama dele, e a Maria foi assassinada no quarto dela também. Depois disso, a família ficou 4 dias sem se comunicar com ninguém e as pessoas acharam isso um pouco estranho, apesar de terem testemunhas de que tinha movimentação na casa. No primeiro dia, né, o assassinato ocorreu na madrugada do dia 1º de abril. Então, no primeiro de abril, foram 2 vendedores até a fazenda deles. Eles tinham uma encomenda para buscar. Eles tocaram campainha, bateram na porta, só que eles não tiveram nenhum retorno. Eles deram algumas voltas ali na propriedade, viram que a casa de máquinas estava com a porta aberta, mas eles não chegaram a entrar e também nem pensaram em entrar no celeiro. Eles só resolveram ir embora e talvez voltar algum outro dia. Fora isso, a Casilia também faltou às aulas nos dias seguintes e a escola não recebeu nenhum comunicado da família, nenhum bilhete informando por que ela não ia comparecer às aulas. E no domingo a família sempre ia à missa e nenhum deles compareceu e, obviamente, as pessoas estranharam todos esses acontecimentos. No dia 4 pela manhã, um mecânico chamado Albert Hoffner chegou a Hinterkaifeck para consertar um motor, provavelmente era uma coisa que já estava agendada. Ele tocou a campainha também, bateu na porta, aguardou por mais ou menos 1 hora, mas ele não teve retorno. E ele resolveu fazer o trabalho dele, o serviço dele ali sem falar com ninguém mesmo. Então ele passou algumas horas ali, consertou o motor e foi embora. Por volta das 3h30, um homem chamado Lawrence Schlittenbauer mandou seus 2 filhos até a fazenda para tentar contato com a família Gruber. Os filhos chegaram lá, também tentaram bater na porta, tocar a campainha. Como eles não tiveram retorno, eles voltaram para casa e informaram o pai. O Lawrence resolveu chamar 2 amigos, Michael e Jacob, e ir até a propriedade Hinterkaifeck para tentar ver se estava tudo bem por lá. Quando eles chegaram, eles também deram umas voltas ali na propriedade, revistaram e finalmente entraram no celeiro e encontraram os corpos dos 4 membros da família ali. Nesse momento, o Lawrence ficou meio apavorado e saiu correndo até a casa. Quando ele chegou lá, ele conseguiu abrir a porta com uma chave que ele tinha e correu até o quarto do Joseph, onde ele encontrou o menino sem vida também. A polícia foi chamada e a investigação já começou a ser realizada, só que ela foi bem prejudicada porque a cena do crime estava bem contaminada. Para começar, que depois que os corpos foram descobertos, muita gente ia e voltava, entrava na propriedade, entrava no celeiro. Teve gente até que cozinhou lá na cozinha da casa
enquanto a investigação estava acontecendo. A gente sabe que alguns casos são resolvidos depois de muitos anos, graças à perícia fazer um trabalho bom e guardar provas, mas como nesse caso praticamente todas as evidências foram contaminadas, não tem muito o que fazer atualmente, mesmo com o avanço da tecnologia, por isso que o caso continua sem nenhuma resolução. No dia seguinte à descoberta dos corpos, um médico foi até Hinterkaifeck e realizou a autópsia dos corpos ali no celeiro, e foi estabelecido que a arma do crime provavelmente foi uma enxada, pode até ser que tenha sido uma enxada da própria família, embora a arma do crime não tivesse sido encontrada ali. Ele também percebeu que a Casilia Gabriel permaneceu viva por algumas horas depois de ter passado por todo esse trauma. Ela arrancou alguns tufos do cabelo dela e dava para saber disso porque ela tinha tufos de cabelo na mão e também tinha tufos de cabelo no feno onde o corpo dela estava deitado. Depois disso, os crânios das vítimas foram removidos e foram enviados para Munique para mais alguns exames adicionais. Infelizmente, essas provas, essa ossada e esses crânios que foram enviados para Munique acabaram sendo comprometidos também durante a Segunda Guerra Mundial, durante bombardeios dos aliados. Então as poucas evidências que eles tinham já não existem mais também. Inicialmente a polícia trabalhou com a hipótese de roubo, só que fazendo a revista na casa eles descobriram uma grande quantia em dinheiro, então eles logo descartaram essa possibilidade. Além disso, conversando com vizinhos e pessoas que passavam ali diariamente, eles descobriram que provavelmente o criminoso ou os criminosos passaram os 4 dias ali na propriedade, porque as pessoas viam fumaça saindo da chaminé, os animais estavam bem alimentados, o pão que estava na despensa da família foi todo consumido e também tinha carne recém-cortada na despensa. Então, obviamente, não poderia ser apenas roubo a motivação do crime. E aí, com o avanço da investigação, a polícia montou uma lista de suspeitos. Não se sabe se toda a família foi atraída junta para o celeiro ou se foi um por um, mas a polícia fez alguns testes, colocaram algumas pessoas gritando dentro do celeiro para ver se eles ouviam dentro da casa, mas eles não conseguiram ouvir nada. Então eles não conseguiram determinar o que foi que chamou a atenção de todos eles para lá. Eles também conversaram com um rapaz, um artesão que passou ali durante esses dias, esses 4 dias, e ele falou que era de noite. Ele estava voltando para a casa dele e ele viu uma pessoa na propriedade. O forno da propriedade também estava aquecido, ele notou isso e ele falou que essa pessoa se aproximou dele com uma lanterna e meio que colocou a lanterna na cara dele, então ele não conseguiu ver o rosto dessa pessoa e aí ele ficou meio desconcertado ali e seguiu o caminho dele. Apesar dele ter falado isso para a polícia, nenhuma investigação foi feita sobre esse ocorrido. Na madrugada do dia 19 de abril, às 3 da manhã, um fazendeiro estava passando pela estrada ali também, voltando para a casa dele, próximo da propriedade de Hinterkaifeck, e ele viu 2 pessoas paradas próximas à floresta ali. Quando ele foi chegando perto, essas 2 pessoas viraram o rosto, meio que como se não quisessem ser reconhecidas por ele ou não ser vistas por ele. Quando ele ficou sabendo do caso da família, ele até pensou que essas pessoas poderiam estar envolvidas, mas nesse caso não tinha nenhuma evidência, não tinha nada que a polícia pudesse seguir para fazer uma investigação. E essa história também meio que ficou por isso mesmo. E uma última curiosidade antes de falar dos suspeitos. Em 1927, 5 anos depois do crime, um homem ali na cidade parou um morador e começou a fazer várias perguntas sobre esse caso.
E depois ele falou que ele era o assassino e saiu correndo para a floresta e nunca mais foi visto. Gente, só para fazer uma correção, eu falei que o marido da Victoria foi assassinado em 1912, mas a Primeira Guerra Mundial começou em 1914. E ele foi morto na guerra em 1914 mesmo, ou seja, ele foi lutar e já faleceu no primeiro ano. O Carl foi um dos suspeitos. Na verdade, foi feita mais uma teoria sobre ele do que um suspeito propriamente dito. Como ele foi declarado morto, não tinha como ele assassinar a família. Mas as pessoas começaram a pensar que talvez o Carl não tivesse morrido e que ele tivesse voltado escondido e descoberto esse tal caso aí da Victoria com o pai dela e tentou se vingar de alguma forma. Além disso, algumas pessoas alegavam ter visto o Carl depois que ele foi declarado morto. E depois da Segunda Guerra Mundial, alguns prisioneiros da região de Schrobenhausen afirmaram que eles foram soltos por um soldado russo que falava alemão e que tinha afirmado que ele tinha cometido esses crimes em Hinterkaifeck, um soldado soviético na época. Só que alguns desses homens aí também mudaram os depoimentos deles e isso acabou descredibilizando a história, a teoria de que o Carl estivesse vivo e tivesse matado a família da esposa dele. O segundo suspeito foi o Lawrence Schlittenbauer, que foi quem achou os corpos lá no celeiro junto com os amigos dele. Os amigos afirmaram que quando eles chegaram lá, eles tiveram que arrombar a porta do celeiro para encontrar os corpos ali. E eles falaram, conforme eu comentei antes, que o Lawrence saiu correndo para casa e ele parecia um pouco desesperado e ele simplesmente tirou uma chave lá do bolso dele e abriu a porta. E isso realmente foi bem estranho, né? Como que ele tinha uma chave da propriedade. Na verdade, eles não sabiam se ele tinha tirado a chave do bolso ou se ele sabia se tinha alguma chave escondida. O fato é que ele conseguiu abrir a porta com a chave. E quando perguntaram para ele por que ele saiu correndo, ele falou que ele precisava conferir se o filho dele estava vivo. E aí tinha algumas pessoas que teorizavam também que ele tinha um caso com a Victoria e que o Joseph, na verdade, era filho do Lawrence e não do Andreas. Nos anos seguintes, ele continuou sendo um suspeito. Praticamente todo o povoado ali da região acreditava que ele era o assassino e teve até mesmo um professor chamado Hans Iblager em 1925 que falou que chegou a ver o Lawrence ali na propriedade. A propriedade foi desabada ali no ano seguinte do caso e então esse professor falou que viu o Lawrence ali e ele estava analisando o solo e ele comentou que o assassino não conseguiu enterrar os corpos, né, deixou os corpos lá no celeiro e dentro da casa, porque o solo estava congelado na época em que o caso ocorreu. E aí as pessoas acharam estranho o fato dele conhecer o solo ali da propriedade e acharam que isso era suspeito também e que ele poderia ser o assassino só por isso, só por conhecer o solo da propriedade. Mas como ele morava ali perto, o solo é praticamente o mesmo, acredito eu. E ele só poderia conhecer mesmo a região e só fez uma observação. Não tem como a gente dar certeza de nada. Nos anos seguintes, ele entrou com várias ações contra pessoas que afirmavam que ele era o assassino e ele ganhou várias delas. Ele continuou sendo chamado de o assassino de Hinterkaifeck e faleceu em 1941. Outros suspeitos do crime são os irmãos Grump ou Grump. O Adolf Grump era o principal suspeito, né, entre os irmãos, muito porque ele tinha ligações com o grupo chamado Freikorps. E esse grupo era um grupo de paramilitares que foi formado depois da Primeira Guerra Mundial
E o Adolf, como membro desse grupo, teria participado do assassinato de 9 fazendeiros na Alta Silésia, lá no ano de 1921, durante a luta contra o levante polonês. O Adolf faleceu em 1944 e em 1951 ele e o irmão dele, Anton, começaram a ser investigados e a irmã deles, Crescentia Mayer, falou que foi dito, que no leito de morte dela, ela falou que os irmãos eram os culpados do crime. Só que o Adolf já tinha falecido em 1944 e o Anton chegou até a ser preso, mas como não tinha nenhuma prova contra ele, nenhuma evidência, as investigações contra ele foram finalizadas em 1954. Os outros 2 suspeitos são Karl Schreier e Andreas Schreier, que são irmãos. Em 1971, uma mulher chamada Therese escreveu uma carta falando que quando ela tinha 12 anos, ela foi com a mãe dela até a casa de uma mulher, de uma conhecida lá, e essa mulher afirmou que os filhos dela eram os assassinos de Hinterkaifeck. E ela chegou a falar que o Andreas lamentou por ter perdido o canivete dele durante o assassinato. E a fazenda foi demolida em 1923, logo depois do crime, e eles de fato encontraram um canivete ali, mas não tinha como saber se o canivete pertencia a algum membro da família Gruber. Além disso, a outra empregada, a Krenzens, disse que ela já tinha visto o canivete ali no pátio em algum momento. Um rapaz chamado Joseph Betts testemunhou, falando que ele trabalhou com um rapaz chamado Peter Weber entre 1909 e 1920, e o Peter chegou a comentar com ele que ele conhecia a propriedade de Hinterkaifeck e lá morava um casal de idosos, e chegou a convidar o Joseph para roubar a propriedade. Mas o Joseph negou e aí o Peter não tocou mais nesse assunto. O Peter falou para o Joseph que lá morava o casal de idosos com a sua filha e os netos, e também é provável que ele soubesse da relação do Andreas com a Victoria. Mas, como eu falei, foi descoberto uma grande quantia em dinheiro dentro da casa dos Gruber, então a possibilidade de roubo foi descartada pela polícia, então muito provavelmente o Peter também foi descartado como suspeito. Outros 3 suspeitos foram os irmãos Anton e Karl Bichler e George Siegel, ou Seal. Esses 3 suspeitos, na verdade, foram apontados pela empregada Krenzens Reiger. Ela disse que o Anton trabalhou em algum momento na propriedade ajudando na colheita de batatas e que frequentemente ele puxava assunto com ela sobre a família Gruber, fazia algumas perguntas, ele era meio curioso, e em algum momento ele meio que deu a entender que a família deveria ser morta. Ela também falou que o cachorro da família latia para todo mundo, inclusive para ela que trabalhava lá, menos pro Anton. Então, é um pouco curioso assim. Talvez se ele realmente fosse o assassino, o cachorro não ia latir para ele. E ela falou que teve uma noite em que apareceu um homem na janela dela, que ela acredita que seja o Karl, perguntando sobre a família, e ela acredita que os 3 pudessem ser, ela acreditava que os 3 pudessem ser os assassinos, porque o George também sabia que a família guardava uma fortuna lá na propriedade. E também, supostamente, o George teria invadido a propriedade em novembro de 1920 e roubado alguns itens. Outros 2 suspeitos que a Krenzens apontou são os irmãos Thaler. Esses irmãos Thaler já tinham cometido alguns pequenos crimes ali na região, e a Krenzens falou que em alguma noite o Joseph Thaler chegou na janela dela, acreditou que provavelmente era a janela lá da propriedade mesmo, quando ela trabalhava lá, e fez algumas perguntas sobre a família, além de falar para ela
que ele sabia exatamente onde cada membro da família dormia, onde ficava o quarto de cada um, e que tinha um outro homem com ele que ela acreditava que era o irmão dele. E assim como os outros suspeitos que eu acabei de comentar, esses dois também sabiam que a família tinha bastante dinheiro e isso teria atiçado, né, neles a vontade lá de roubar o dinheiro da família. E por fim, o último suspeito, Paul Müller. O Paul, ele era um imigrante alemão nos Estados Unidos e em 1898 ele foi suspeito de realizar um crime em uma fazenda, e o crime era bem parecido com o que aconteceu em Hinterkaifeck. Ele só foi considerado um suspeito, não pela polícia, assim como os outros, né, tipo, a maioria era mais pelo comentário do povo, em 2017, no livro The Man from the Train, do Bill James. O Bill meio que estudou ali a história do Paul, e o Paul, ele estaria envolvido em vários casos de massacres de famílias parecidos com os de Hinterkaifeck, e que ele teria voltado para a terra natal dele, para a Alemanha, em 1912 e teria cometido o crime lá em 1922. Mas como eu falei, a maioria desses suspeitos, talvez lá na época em que tiveram os comentários, a polícia talvez tenha chegado a investigar alguns deles, mas muitos deles foram mais pelo que o povo falava, inclusive o Paul Müller, do que por qualquer evidência mesmo, né? Eram só comentários meio que disse-me-disse. E o caso não tem nenhuma resolução até hoje. Só se sabe como foi que eles faleceram, mas não se sabe as circunstâncias, não se sabe por que eles foram para o celeiro. E como eu falei, durante a Segunda Guerra teve o bombardeio lá em Munique, então eles perderam os crânios da família. Então qualquer evidência que pudesse existir, também pela questão de terem mexido bastante na cena do crime, qualquer evidência que pudesse existir não existe mais, e acredito eu que esse caso nunca vai ser solucionado, vai ser sempre um mistério. Mas me diz aí se você já conhecia esse caso, o que você acha, se você acredita que seja algum desses suspeitos. E não se esqueça de deixar um like no vídeo para me ajudar, porque realmente ajuda muito. E antes que tenham comentários me xingando, porque no Instagram às vezes tem, eu não falo alemão, gente, eu não sei se eu pronunciei certo os nomes, peço perdão por isso, se tiver alguém que fala alemão aí, enfim. Eu pronunciei baseado no sotaque de Dark que eu assisti. E é isso, obrigada pela atenção de vocês até aqui e até a próxima.